Shalom, queridos irmãos, eu sou o pastor Alexandre Dutra e esse é o nosso Devocional Online. Hoje nós vamos continuar a nossa série de devocionais sobre a natureza da igreja e o uso das metáforas para ilustrar, né, a forma e a essência da igreja no Novo Testamento. Uma mensagem que mostra nas várias figuras de linguagem o propósito, os princípios, os fundamentos da Igreja do Senhor Jesus, da Igreja do Messias de Israel, e como, então, a Palavra de Deus trata essa comunidade de pessoas redimidas, tanto da casa de Israel quanto da casa das nações, né, entre judeus e gentios. E a metáfora tem esse objetivo, né, ilustrar, através do uso de uma figura de linguagem para representar algo, para que a gente possa ver aí, entender, compreender as várias facetas da igreja, que é a multiforme graça de Deus, que é a manifestação de diversas maneiras da graça de Deus que nós encontramos justamente na igreja e somos chamados por essa graça e para essa graça da salvação que há somente no Senhor Jesus, o Messias de Israel, o Salvador do mundo. E hoje nós vamos falar sobre justamente a igreja como a noiva do Messias. Enquanto no Tanar, no Antigo Testamento, na primeira aliança, Israel é chamada de esposa, né, do Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. No Novo Testamento, na Brit Hadashah, como é chamada em hebraico, nós temos justamente mais uma instituição, a igreja, só que chamada de noiva, né? Ou seja, naquele processo ainda para a consumação do casamento. E é muito interessante essa figura de linguagem, essa metáfora usada aqui na palavra de Deus para a igreja, que vale a pena a gente ler e entender para aplicar nas nossas vidas e sabermos como o Senhor Jesus, o noivo, no caso, trata a sua igreja e tem um propósito para a sua igreja e em contrapartida o que a noiva, né, tem em contrapartida, tem aí em resposta ao amor desse noivo, ao cuidado desse noivo e a tudo aquilo que é esperado, né, de um relacionamento matrimonial aplicado espiritualmente para a igreja do Senhor Jesus. E é sobre isso que nós vamos falar. Bem, a primeira figura da noiva que aparece aqui nas Sagradas Escrituras é como uma virgem que está aí preparada, pronta para, né, se preparando, pronta para o casamento. Então vamos lá, abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Vamos até lá. Segundo aos Coríntios, a epístola do apóstolo Paulo, a segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, e aqui no capítulo 11, no versículo 2, nós lemos assim: porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então vamos lá, vamos entender aí melhor, né, essa passagem aqui. O apóstolo Paulo fala do que ele espera, né, e a sua expectativa e o seu trabalho como apóstolo está bem focado em um ponto específico, que é justamente edificar, preparar a igreja para o grande encontro que ela terá com o seu Salvador. E ele coloca isso na perspectiva do noivado, preparando para o casamento, né? Ou seja, ele espera apresentar a igreja a Cristo, e ele então tem o zelo de Deus, né, que seria aqui no caso o Pai, para apresentar essa noiva ao Filho, de forma que ela esteja pura no seu procedimento, na sua vida, na sua inteireza, na sua integridade. Então é o que se espera da igreja, né? Como diz aqui o texto, como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Olha só,
Virgem por aqui quer dizer separada, leal e sem contaminação, íntegra, até o casamento com o noivo Jesus. Então, essa é a ideia, esse é o trabalhar do Espírito Santo de Deus na igreja, através de tudo aquilo que nós encontramos como ministério na igreja. Todos os ministérios na igreja têm que ter um objetivo: a nossa santificação, a nossa transformação de mente, de coração, o operar de Deus nos trazendo aquilo que é realmente o correto, o certo, e contrastado com aquilo que é o errado, que não se deve, porque vai macular, vai afetar a integridade, vai causar danos. Então, a igreja tem como esse propósito, esse ajuntamento solene, através da ação do Espírito Santo, tem como esse propósito, aqui colocado pelo apóstolo Paulo, de nos apresentar, veja, que é cada um de nós, virgem e pura ao Senhor Jesus, no sentido aqui como a figura de linguagem da igreja, como a noiva, no caso aqui. Então, percebam que esse é o grande desafio que nós temos como igreja, né? De termos uma vida casta e uma vida pura, espiritualmente falando. De não nos contaminarmos espiritualmente com aquilo que não edifica, com aquilo que não agrada ao Senhor. Isso é um agir do Espírito Santo na nossa vida. O apóstolo Paulo, ele sabe que essa obra pela qual ele está trabalhando será realizada pelo Espírito Santo na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. Então, deixe o Espírito Santo trabalhar em você. Abra-se para a palavra de Deus. Mas também, lá em Efésios, nós temos justamente ali falando, né, do relacionamento da mulher e do homem, do marido, da esposa, né? Isso fica bem claro, e os contrastes feitos com o propósito do Senhor Jesus como noivo, com a igreja, a noiva, também ficam destacados. E eu quero não trabalhar a questão do marido e a esposa, né? Mas de Cristo e a igreja. Então vamos ler lá Efésios capítulo 5 agora. Vamos avançar aqui. Efésios capítulo 5. E nós vamos ler os versículos 25 e 26 e vamos ver também o 32. Diz assim: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. E o versículo 32 diz: grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja, né? Porque com a relação entre um homem e uma mulher casados, né, já está muito bem claro e revelado aquilo que se deve. Mas aqui ele faz justamente esse contraste, ele diz, olha, esse mistério, ou seja, aquilo que estava oculto e que agora está sendo revelado, né, não que estivesse escondido no sentido de, né, uma coisa que não era para ser descoberta, não. É algo que já existia no plano de Deus, mas que agora, nesse momento, nesse tempo, na época da igreja, é revelado. Esse mistério é Cristo e a igreja, o noivo e a noiva. Então, vamos entender melhor essa passagem. O Senhor Jesus amou sacrificialmente a igreja. É o que o texto diz aqui para a gente, olha só. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Essa é uma entrega sacrificial. Ou seja, ele se entregou na cruz do Calvário, por mim e por você, que fazemos parte da igreja do Senhor Jesus. Então, esse amor do Senhor Jesus pela igreja é um amor sacrificial, que vai além de declarações bonitas de amor ou de declarações apaixonadas. O amor do Senhor pela noiva, o amor do noivo pela noiva é um amor sacrificial. E isso está exemplificado na morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Também, e com a sua bendita palavra, tem santificado e purificado sua igreja dos pecados pregressos, né? Dos pecados que cometemos antes de crermos em Cristo. E dos pecados que venhamos a cometer
mesmo estando em Cristo. Então, é um lavar da palavra. É o que fazemos, né? Depois que usamos um objeto, nós lavamos ele e ele está pronto para o uso, né? Novamente. Então, essa é a ideia, que a palavra identifica em nós os nossos pecados, aponta, revela, e sentimos o peso, o Espírito produz em nós o arrependimento, nos arrependemos, e aí voltamos, então, a restabelecer um relacionamento sem impedimento algum, porque nos retratamos, nos arrependemos, deixamos, né, se defraudamos, devolvemos, se cometemos uma ofensa, buscamos o ofendido, restaurar e buscamos o perdão. Esse agir da palavra de Deus é que está preparando a noiva, através da palavra, santificando a noiva, ou seja, nos santificando para estarmos diante do Senhor. Então, esse é o mistério, né, de Cristo operando na sua igreja como noiva. É um agir de amor, e é um amor sacrificial, de um amor que tem o outro como objetivo, de fazer o outro, né, feliz naquilo que você pode dar, e o que o nosso Salvador pode dar, ninguém pode dar. É salvação dos pecados, é perdão diante de Deus, é uma nova vida, é uma nova natureza com o Senhor. Só Ele pode fazer isso. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para a gente, quando ele compara, né, faz esse contraste, que o marido deve amar, assim como Cristo amou, e aí fala de um amor sacrificial, né, de Cristo pela sua noiva, e é o que se espera dos maridos pelas suas esposas. Também temos o objetivo, de forma bem clara, no versículo 27, aqui de Efésios 5, que diz assim: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Olha só, uma coisa é a gente trabalhar em algo para apresentar para outra pessoa, não é? Mas, diferente disso, é a gente trabalhar em algo que nós vamos apresentar a nós mesmos. Tá aí. É isso que o Senhor Jesus está falando. Ele está trabalhando em nós, porque ele tem um objetivo: nos apresentar a si mesmo, como igreja gloriosa. E aí, a glória que recebemos é a glória do Senhor. É aquilo que ele pode nos dar, só ele pode, na verdade. E quando fala sem mácula e sem ruga, né, é justamente o trabalhar de Deus naquilo que ainda é uma fragilidade nossa, né, que pode ser aí um ídolo do coração, um pecado de estimação, que Deus quer trabalhar e tirar essa mácula, essa mancha, essa ruga. E todas outras coisas, né, semelhantes a essas, para nos apresentar de forma santa e irrepreensível a Ele próprio. Porque Ele é assim. É justo que Ele queira algo assim. Mas, percebam, que Ele sabe que nós não somos assim. Por isso Ele age em nós, através do seu Espírito. Através do seu amor sacrificial e da sua palavra, há poder transformador em nós. E assim o Senhor tem nos transformado de glória em glória, de dia em dia, aquilo que Ele quer que sejamos. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, em todos os sentidos. Esse deve ser o objetivo de cada crente nascido de novo. Também temos o cuidado do noivo Jesus. Olha só comigo agora o versículo 29. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Alimentar e sustentar é suprir as necessidades espiritual e de bem-estar, e fortalecer a fé e proporcionar crescimento espiritual. Devemos crescer espiritualmente, devemos amadurecer na fé. Devemos também buscar as coisas espirituais e nos sentimos bem nas coisas espirituais, porque é isso que vai contrastar com o mundo no qual vivemos. É isso que vai fazer a diferença,
porque estamos no mesmo mundo, estamos na mesma situação. A questão é como lidamos na perspectiva espiritual, como lidamos com as coisas na perspectiva celestial, como entendemos as coisas à luz das Sagradas Escrituras. Então, o Senhor cuida para que possamos ter esse bem-estar e essa espiritualidade, né, para lidarmos com a situação que está diante de nós. Também, né, em outras palavras, nós podemos dizer o seguinte: quem ama, cuida. Essa é a ideia. Como o Senhor nos ama, Ele cuida de cada um de nós. Ou como disse, né, o Pequeno Príncipe, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. O Senhor nos cativou, né? O Senhor nos conquistou, o Senhor nos resgatou, o Senhor é responsável por nós. E o Senhor trabalha por isso. E que nós, então, possamos corresponder a esse amor inefável de Deus, esse amor sacrificial do Senhor Jesus. E, por fim, fala das bodas, né, do Cordeiro, que é o casamento. E isso está lá, olha só, em Apocalipse, capítulo 19. Vamos até lá, então, para finalizar. Apocalipse, capítulo 19, nós lemos aqui os versículos 7 a 9. Diz assim as Sagradas Escrituras: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Olha aí, é a festa, né? Temos o casamento nos ares, quando o Senhor vier nos buscar, e a festa na casa do rei, do príncipe, do noivo. E foi-lhe dado para a igreja, a esposa, que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. É o que Deus espera da sua igreja, né? O pai do noivo. E é o que o noivo espera também, porque o noivo nos deu dons espirituais justamente para que a gente pudesse realizar essas obras de justiça, né? E esse linho fino representa exatamente as nossas obras de justiça. E aí continua o versículo 9. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Uau! Quando olhamos aqui para o texto de Apocalipse, algumas coisas, né, nos saltam aos olhos. Vem à nossa mente, sobe ao nosso coração. A noiva está sendo preparada para o casamento. Depois do casamento tem a festa, a celebração. Então, por mais que a gente esteja num processo de santificação, e isso é um processo transformador, e todo processo transformador de crescimento tem as suas dores, né? O resultado é festa, o resultado é alegria, o resultado é celebração. Então, a igreja está aqui também se preparando para celebrar o seu ápice, o seu auge. Enquanto estivermos aqui e entendemos do amor do nosso Senhor, devemos também pensar que tudo isso aponta para um momento em que estaremos para sempre com Ele. Toda lágrima será enxugada dos nossos olhos, né? Não haverá mais choro nem dor. Estaremos para sempre com o Senhor, na sua glória, na eternidade, no céu de Deus. E isso, né, como uma noiva que se preparou para isso. Então, o nosso caminho aqui, a nossa caminhada aqui, é de preparação para a glória que há de vir. E, como diz a Sagrada Escritura, se sofremos com Ele, também com Ele reinaremos. Mas reinaremos como a noiva, a esposa do rei. Ora, e a esposa do rei é uma rainha, e é o que o Senhor tem preparado para a sua igreja, quando Ele vai estabelecer o seu reino sobre a terra, tendo a sua capital em Jerusalém, e do trono de Davi sobre o Monte Sião, governar o mundo todo. Nós estaremos assentados com Ele, como rainha,
nesse seu governo aqui na terra e para sempre e sempre com o nosso Salvador. Portanto, o grande desafio que nós temos como igreja é corresponder a esse amor sacrificial. E o que se espera, né, de uma pessoa que é amada, que ela ame também. Que nós, como igreja, possamos amar a Deus, a sua palavra, as almas perdidas, e assim fazermos tudo aquilo que pudermos para exaltar, glorificar e honrar o nosso noivo, que será o nosso esposo, o Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida ricamente. Deixa lá o seu joinha, o seu gostei, o seu like. Compartilhe esse devocional com outras pessoas que você acredita que será uma bênção para elas ouvir essa palavra. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Clica lá no sininho para você receber as notificações, né? E sempre que tiver um vídeo novo, um devocional, né, o culto ou a programação do Templo Batista de Indianópolis, você será notificado, tá bom? Deixe o seu comentário, participe e venha nos visitar. Nós estamos lá na Imarés 776, em Moema, em São Paulo, próximo à estação Eucaliptus. E, é claro, você pode acessar aí as mídias sociais do Templo Batista de Indianópolis com maiores informações e endereços atualizados, tá certo? Deus abençoe a todos. Vamos orar para encerrar essa parte. Deus, obrigado pela tua palavra que nos mostra o que somos, através dessa metáfora da igreja como uma noiva. Ó Pai, o Senhor mostra um amor sacrificial e só podemos corresponder a esse amor, ó Deus, também nos entregando ao Senhor, nos doando ao Senhor, assim como o Senhor se doou a nós na cruz do Calvário, nós iremos nos doar ao Senhor Jesus. Ó Pai, ajuda-nos nisso, Senhor. Ajuda-nos na nossa santificação, purifica-nos, mente e coração, e que assim, ó Deus, os nossos atos, as nossas atitudes, seja para a glória do Teu nome. É o que te pedimos, ó Pai, em nome e por amor do Teu Filho amado, Senhor Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe a todos e até mais. Tchau, tchau.